28 de março de 1945. A guerra deveria estar terminando. O exército alemão estava em colapso total. Blindados americanos avançavam sem resistência pelas estradas da Baviera. Mas, quando os soldados da 45ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos se aproximaram da cidade de Aschaffenburg, algo interrompeu a marcha. Por que as tropas pararam? A cidade parecia um alvo fácil no mapa, mas a realidade no terreno era outra. O comando aliado esperava uma rendição rápida. No quadro, o comboio de jipes freia bruscamente. Os pneus levantam poeira na estrada de terra. Os soldados descem dos veículos e ajustam os capacetes. O silêncio da estrada é quebrado pelo som metálico de fuzis sendo destravados. À primeira vista, uma cidade alemã comum no fim da guerra. Mas na prática, uma fortaleza improvisada e mortal. Os americanos observavam as defesas através de binóculos. Eles não viram apenas soldados regulares. Viram civis armados, barricadas de concreto e ninhos de metralhadoras posicionados em cada janela. Aschaffenburg não ia se entregar. Ouve-se o assobio seco de um morteiro cruzando o ar. A infantaria alemã estava destruída em quase todo o país. Tanques Sherman cruzavam fronteiras com facilidade, mas naquele ponto específico do mapa, o fanatismo substituiu a estratégia militar. Não houve bandeira branca. Os eventos aceleraram. O capitão deu a ordem de recuo imediato para os veículos. Os soldados correram de volta para os jipes sob fogo pesado. O plano de uma ocupação pacífica foi descartado em poucos segundos. A batalha por Aschaffenburg tinha acabado de começar. Os soldados americanos olharam para cima. Ao longo da rua, os postes de iluminação sustentavam uma fileira de corpos. Não eram uniformes militares, eram roupas civis. Homens idosos, mulheres e alguns adolescentes balançavam com o vento. No pescoço de cada um havia um cartaz de papelão. A frase era curta e direta. Aqui jaz um traidor porque acreditou nos americanos. Essas pessoas não pegaram em armas. Elas não dispararam um único tiro contra as tropas aliadas. O crime foi a tentativa de rendição. Eles penduraram lençóis brancos nas janelas para sinalizar paz e proteger suas casas. Foi o suficiente. O comandante alemão local ordenou a execução imediata de todos. Os soldados americanos observavam os corpos oscilando no ar. Não havia tristeza nos olhos da infantaria. Havia fúria. À frente deles estava Aschaffenburg, uma cidade-fortaleza de arquitetura medieval, histórica e preservada. Naquele momento, os americanos tomaram uma decisão. Eles não iriam capturar a cidade de forma convencional. Ninguém ali arriscaria a vida em combates de casa em casa por um lugar que assassinava o próprio povo. Por que poupar a infraestrutura de quem escolheu a barbárie? À primeira vista, uma joia histórica. Mas na prática, um matadouro de inocentes. O comandante americano pegou o rádio de campo. Ele não solicitou suporte aéreo leve. Ele chamou a artilharia pesada. O pedido não foi para um ataque de precisão em alvos militares específicos. Ele exigiu o uso de força total. A ordem foi clara. Reduzam tudo a pó. Nivelem cada edifício com o chão. O raciocínio era simples. Se eles querem morrer por Hitler, os americanos iriam ajudar. Esta é a história real da destruição total de Aschaffenburg. O dia em que o exército dos Estados Unidos parou de seguir as regras de engajamento. Foi o dia em que encontraram um major nazista fanático que se recusava a recuar. Ouve-se o estrondo seco dos canhões de longo alcance disparando em sequência. Os americanos entregaram uma punição brutal e explosiva. Para entender como uma cidade inteira foi apagada do mapa, é preciso conhecer o vilão, o oficial que selou o destino de milhares de pessoas com uma única ordem. Major Emil Lambert. Ele não era um soldado comum. Lambert era um fanático absoluto e um crente fervoroso no nacionalsocialismo. Março de 1945. Nessa fase, a maioria dos oficiais alemães entendia que a guerra estava perdida. Eles buscavam uma rendição com o mínimo de dignidade. Lambert seguiu o caminho oposto. Por que ele escolheu a destruição? A resposta estava em uma ordem direta. Ele recebeu o comando de Aschaffenburg, uma cidade estratégica às margens do rio Main. O comando vinha do próprio Adolf Hitler, Festung Aschaffenburg, Fortaleza Aschaffenburg. A instrução era clara, defender até a última pedra. Lambert levou a ordem ao pé da letra. No quadro, a imagem da cidade. Ruas históricas e milhares de civis. Para o major, nada disso importava. Ele não tinha apreço pela história ou pela vida dos moradores. Ele valorizava apenas a obediência cega. Ele começou a reunir suas tropas.
restavam poucos soldados regulares na região. Por isso, ele convocou o Volkssturm, a Tempestade do Povo. O grupo era formado por idosos carregando rifles de caça e garotos da juventude hitlerista com apenas 15 anos de idade. Ele incluiu até soldados feridos, arrancados de suas macas nos hospitais. Lambert deu um ultimato brutal. Ele reuniu os homens e disparou as ordens. Qualquer um que tentasse se render seria fuzilado. Quem pendurasse uma bandeira branca seria enforcado. O objetivo era único: lutar até que os americanos morressem ou todos os alemães fossem eliminados. O pânico tomou conta da população. À distância, ouvia-se o ruído metálico das esteiras dos tanques americanos. Os moradores queriam proteger seus filhos e evitar o massacre. De forma silenciosa e escondida, as famílias começaram a costurar lençóis para fazer bandeiras brancas. Mas Lambert mantinha o controle absoluto. Ele espalhou espiões por todos os bairros e esquinas. Na manhã em que as forças dos Estados Unidos chegaram à periferia, os esquadrões de execução de Lambert iniciaram a ronda. A cena era de horror. Soldados entravam nas casas, quebravam portas e arrastavam civis para o meio da rua. Ouve-se o som de cordas sendo esticadas. Pessoas foram penduradas em postes e árvores como exemplo. Quando os americanos finalmente entraram, não encontraram uma guarnição disposta a negociar. Eles viram uma cidade inteira feita refém por um fanático. A batalha estava apenas começando. 28 de março. Os homens da 45ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos, os Thunderbirds, chegaram ao local. Eles estavam confiantes. A expectativa era de uma vitória rápida e sem complicações. Apenas mais uma cidade alemã, mais uma rendição protocolar. Por que eles estavam tão tranquilos? Eles já haviam visto cidades caírem antes. Mas em Aschaffenburg, o cenário era outro. O comando enviou uma pequena força de infantaria para os subúrbios. Os soldados caminhavam por ruas em silêncio absoluto. No vídeo da época, nota-se janelas trancadas e lojas com as portas de ferro baixadas. O som das botas no asfalto era o único ruído. De repente, o silêncio acabou. Um disparo isolado. Depois, o som seco de uma metralhadora. Em seguida, o rugido de um foguete Panzerfaust. Os americanos correram em busca de cobertura. O fogo vinha de todos os lados. Atiradores no campanário da igreja, janelas de porões cuspindo fogo, soldados saindo dos bueiros. Mas não eram apenas soldados. Os americanos ficaram paralisados ao ver quem puxava os gatilhos. Civis, homens idosos vestindo ternos, mulheres jogando granadas do alto dos telhados, crianças disparando fuzis contra homens adultos. À primeira vista, uma população desesperada. Mas na prática, um exército forçado. O Major Lambert havia obrigado cada habitante a lutar. Ele espalhou o boato de que os americanos executariam todos em caso de rendição. Lambert transformou cidadãos comuns em alvos militares. Os soldados americanos entraram em choque. Eles não queriam atirar em mulheres, hesitaram diante das crianças, e essa hesitação custou caro. Quem não atirou, morreu. O número de baixas subiu rapidamente. Jipes de ambulância cruzavam as ruas em alta velocidade transportando feridos. A vitória fácil virou um moedor de carne. Os comandantes americanos se reuniram em um posto de comando fora dos limites da cidade. O clima era de fúria. Eles haviam perdido homens experientes para civis que deveriam estar com bandeiras brancas. Mas o pior ainda estava por vir. Relatórios de batedores chegaram ao quartel-general. Ouve-se o relato. Corpos de cidadãos. Não foi um ataque tático comum, foi um apagamento completo. Os americanos posicionaram seus canhões pesados nas colinas que cercavam a cidade. Eles miraram a queima-roupa. Geralmente a artilharia dispara em arco para atingir alvos distantes, mas ali os artilheiros baixaram os canos. Eles atiraram direto contra as fachadas dos prédios. Foi uma destruição sistemática, quarteirão por quarteirão. Casa por casa. Os projéteis de 155 milímetros atingiam as estruturas medievais de madeira. Os edifícios não apenas quebravam, eles se desintegravam em estilhaços. O fogo se espalhou por todos os lados. A cidade começou a queimar. No céu, caças P-47 Thunderbolt mergulhavam em direção ao solo. Dentro das ruas, o cenário era o apocalipse. No vídeo da época, nota-se, colunas de fumaça preta cobrem todo o horizonte. O Major Lambert estava protegido em seu bunker, abaixo do castelo de pedra. Ele ordenou que seus homens mantivessem as posições. Lambert gritava que os americanos eram fracos. Dizia que eles tinham medo de entrar e lutar corpo a corpo.
Mas os americanos não sentiam medo. Eles eram apenas eficientes. O comando percebeu que não fazia sentido sacrificar soldados por uma cidade que insistia em resistir. O cálculo era matemático. Um sargento americano registrou o momento em seu diário. Ele escreveu que eles apenas sentaram na colina e observaram o incêndio. Depois de ver os corpos pendurados nos postes de luz, ele não sentiu nada. O sargento afirmou que os defensores trouxeram aquilo para si mesmos. Esta se tornou uma das decisões mais controversas de toda a João da Guerra. Destruir uma cidade inteira para poupar vidas americanas. À primeira vista, uma estratégia de proteção, mas na prática, um nível extremo de violência. Surgem as perguntas difíceis da história. Foi um ato justificado pela necessidade militar ou um uso excessivo de força bruta? O debate permanece aberto até hoje. Depois de dias seguidos de bombardeio ininterrupto, a cidade foi reduzida a escombros. Não havia mais nada para defender, não havia mais para onde fugir. O silêncio tomou conta das ruínas. Assim terminou o cerco. A Schaffenburg estava em ruínas, mas o castelo de Schloss Johannesburg permanecia de pé. Uma fortaleza imensa de arenito vermelho construída no século XVII. As paredes tinham 2,5 metros de espessura. O Major Lambert estava lá dentro com suas tropas mais fanáticas. Os americanos avançaram para o golpe final. Eles não enviaram a infantaria para invadir os portões. Em vez disso, trouxeram um veículo motorizado M12. Era um canhão de 155 milímetros sobre esteiras de tanque. Eles estacionaram a arma exatamente na frente do castelo. Alvo a queima-roupa. Os soldados alemães observavam pelas frestas das paredes. No quadro, o cano maciço apontado diretamente para eles. Por que os americanos não recuaram? O comando queria encerrar a resistência de uma vez por todas. O primeiro disparo atingiu a torre principal. A pedra explodiu. Poeira vermelha preencheu o ar. Os americanos dispararam repetidamente. Os projéteis perfuravam paredes que estavam de pé há 300 anos. O castelo começou a queimar. O telhado desabou sob o peso dos escombros. No áudio, ouvem-se os gritos dos feridos. Soldados adolescentes choravam entre as chamas. Eles imploraram para que Lambert se rendesse. "Senhor Major, não podemos lutar contra uma parede de fogo." Mas Lambert não recuou. Ele sacou sua pistola de serviço. Ele apontou a arma para os próprios subordinados. Ameaçou executar qualquer um que falasse em rendição. À primeira vista, uma defesa heróica. Mas na prática, um massacre inútil. Na manhã de 3 de abril, o barulho cessou. Os disparos vindos do castelo pararam completamente. Uma bandeira branca surgiu de um buraco na muralha destruída. Os americanos interromperam o fogo. O silêncio tomou a rua. Lentamente, os soldados alemães começaram a sair. Eles estavam cobertos por uma fina poeira vermelha do arenito pulverizado. Eles tossiam. Eles tropeçavam nos destroços. No vídeo, percebe-se. Eles pareciam fantasmas saindo das ruínas. Então, o Major Lambert apareceu. Ele ainda usava o uniforme impecável. Ele carregava todas as suas medalhas no peito. Caminhava de cabeça erguida. Manteve a arrogância até o último segundo. Ele marchou até o comandante americano. Era o tenente-coronel Felix Sparks, o mesmo homem que pouco tempo depois libertaria o campo de Dachau. Lambert parou e prestou continência. Ele começou a discursar sobre honra e dever militar. Os eventos aceleraram, mas para Lambert, o teatro da guerra ainda não tinha acabado.